não é? Vamos classificar cada um desses tipos de cadeias mais profundamente. Então, só ver agora uma sequência de quadros, não é? Tratando dessas cadeias abertas, os tipos que eu posso encontrar, classificações, ramificações das cadeias abertas, ramificações das cadeias cíclicas e ramificações da aromática. Vamos lá para uma sequência de telas agora. Então, cadeia aberta, não é? Nas cadeias abertas ou acíclicas. Quanto ao tipo de ligação que existe entre os carbonos. Então, eu posso ter cadeias saturadas. Quando eu falo de cadeias, ó, cadeias carbônicas, não é? Me interessa a ligação entre os carbonos. Então, se você olhar o primeiro exemplo aí, tem um nitrogênio na ponta. O que me interessa é a estrutura entre os carbonos. Então, cadeia saturada. O que é uma cadeia saturada? Quando há entre os carbonos somente ligações simples. Insaturada é quando há entre os carbonos duplas ou triplas ligações. Nós vamos classificar essas cadeias abertas quanto à presença de um heteroátomo. Se você ver o primeiro exemplo, até existe lá nitrogênio, que é um átomo diferente de carbono. Estamos falando de cadeia carbônica. O nitrogênio e o oxigênio estão nas extremidades, não estão entre os carbonos. Então, me interessa o que está acontecendo na cadeia de carbonos. Então, homogênea, quando não há um heteroátomo presente. Heterogênea, quando entre os carbonos existe um heteroátomo, como no caso ali, o oxigênio. Agora, nós vamos continuar classificando as cadeias abertas, só que quanto à classificação dos carbonos, eu tenho carbonos primários, secundários. Então, eu vou chamar de cadeia normal uma cadeia que só apresenta carbonos primários e secundários, como é o primeiro exemplo aí. Então, ela é normal, só tem carbono primário e secundário, e por um acaso também homogênea. Na outra lá, ramificada, vai ser uma cadeia que tenha carbonos terciários ou quaternários, não é? Então, parece que é meio apêndice ali, não é uma coisinha pendurada. Então, eu tenho mais de uma extremidade. São as cadeias ramificadas e nessa também homogênea. Bom, então, falamos um pouquinho de cadeia aberta, né? A classificação da cadeia aberta. Agora, vamos pegar cadeias cíclicas, as cadeias fechadas. Então, nas cadeias alicíclicas ou fechadas ou cíclicas, não é? Vou classificar a cadeia de carbonos, quanto ao tipo de ligação entre os carbonos. Então, de novo, saturada, quando só existem simples ligações, insaturadas, quando houverem duplas ou triplas ligações. Então, ainda falando de cadeias fechadas, agora, quanto à presença do heteroátomo. Então, é um ciclo, você tem ali o ciclo. O que é um homocíclico, uma cadeia homocíclica? Quando não existe um heteroátomo. Uma cadeia heterocíclica, quando na cadeia existe o heteroátomo. Quer dizer, entre os carbonos, no ciclo, tem um átomo diferente de carbono. Falando ainda de cadeias fechadas, agora quanto à classificação do tipo de carbono. Então, o que é uma cadeia fechada, um cíclico, né? Uma cadeia cíclica normal? Aquela que só tem carbonos primários e secundários. O que é uma cadeia ramificada? Aquela que eu vou ter carbonos terciários e quaternários. Ambos aí são homocíclicas, não é? O ciclo só tem átomos de carbono. Bom, agora, para finalizar, só está faltando as cadeias aromáticas, não é? Então, vamos ver como é que se pode classificar algumas cadeias aromáticas. Então, nós temos a classificação. Bom, falou em aromático, lembra que tem que ter esse anel benzênico aí. Então, eu posso classificar quanto ao número de núcleos que eu tenho. Então, mononuclear, quando eu tenho só um núcleo de benzeno. Polinuclear, quando eu tenho vários núcleos de benzeno numa molécula. Então, uma outra maneira de classificar as cadeias aromáticas são quanto à disposição desses núcleos aromáticos. Então, núcleos isolados, não há contato, tem um átomo de carbono entre os núcleos, não é? O primeiro exemplo. E núcleos condensados, quando os átomos de carbono dos núcleos podem se encontrar, e o nome está dizendo, condensados. Bom, o que nós aprendemos hoje, então, foi um pouquinho da introdução da química orgânica. Aprendemos os tipos de carbono, ligações que o carbono faz, aprendemos a classificar algumas cadeias abertas, fechadas, aromáticas. Façam alguns exercícios, é uma coisa bem simplesinha, né? Só você lembrar essa sequência de nomes, muito nomezinho. Bom estudo e até a próxima aula.